Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trazer um disco flap que é novidade no mercado. É o disco flap de zircônio. Eu já falei para vocês sobre disco flap, disco de desbaste, que são alguns modelos de disco de lixa. Então hoje eu vim trazer essa novidade aqui e vou falar para vocês qual é o melhor e qual é a diferença dele ser feito mesmo de zircônio, tá bom? Antes, não esqueça de se inscrever aqui no canal e dar um curtir neste vídeo. Bom, o disco de zircônio é um disco que promete um alto rendimento. Por quê? A diferença de um disco flap comum é que ele é feito por partículas de alumínio. E o disco flap esse que eu trouxe para vocês, ele é feito de partículas de zircônio. Então, o rendimento dele é realmente bem maior. Quando a gente usa, por exemplo, em uma chapa de aço carbono, você consegue utilizar o disco flap, tá? Em qualquer uma das chapas, inox, uma chapa de aço carbono, você pode usar normalmente. O que difere o zircônio de um disco de partículas de alumínio, que é o disco flap comum, é o rendimento dele e o tipo de acabamento que você consegue dar. Então, vamos supor que você pega uma chapa de alumínio e ela tá com uma solda muito grossa. Esse disco flap com zircônio, ele vai render muito mais. O rendimento dele que eles passam pra gente é um rendimento de 50% a mais do que um disco flap comum. Então, se você compra um disco flap de zircônio, talvez você precisa comprar dois de disco flap comum, que é o disco flap de partículas de alumínio, tá? Que não tá escrito. A diferença é que vocês já vão ver quando comprar, que aqui em cima deles já vai estar escrito, não sei se vocês conseguem ver aqui, já tá escrito zircônio, ele fica escrito disco flap zircônio. Então fica bem nítido isso quando vocês forem comprar e até por questão de preço também vocês já vão ver. Enquanto um disco flap comum custar R$6, ele vai custar R$9. Mas a diferença é essa, 50% de trabalho a mais que ele vai te oferecer, tá? Então uma solda mais grossa você vai gastar muito menos o disco do que se estivesse com um disco flap comum. E você não quer usar um disco de desbaste, então fica a seu critério. E se for para usar um disco flap, né, o que é o disquinho de lixa aqui, procure sempre comprar esse de zircônio. É difícil ainda achar dele, eu tenho da marca Elite, tenho da marca da Bosch, então assim, sempre observem se ele está descrito. Se alguém te falar que ele é um disco de zircônio e não estiver escrito, é porque ele não é zircônio, tá? Tem que estar escrito. Porque visualmente a gente não consegue ver a diferença. É só mesmo escrito na própria embalagem. Não acreditem se eles disserem para vocês que é um disco de zircônio e não estiver escrito, tá bom? Bom, então essa é a vantagem do disco de zircônio. Ele rende muito mais. Alguns discos dizem até render 100% mais do que um disco flap de alumínio com partículas de alumínio comum, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa novidade. É uma curiosidade aí para quem trabalha bastante com esse tipo de disco e quer economizar no trabalho, né? Não ter um gasto tão grande assim com muitos discos ou com vários tipos de material aí. Bom, espero que tenham gostado desse vídeo e eu trago mais nas próximas semanas. Até a próxima!